Ninguém fala do Flamengo no campeonato. Porque o Flamengo, durante a semana, folgou, exatamente. Ó, o zagueiro Léo Pereira falou sobre a expectativa. Cadê? A cada dia, um Flamengo que parece mais pronto em Orlando. A preparação do rubro-negro tem deixado a comissão técnica otimista para um bom início de temporada. A gente vem fazendo treinos bem intensos, a gente pôde realizar 2 jogos durante esse período, um jogo e um amistoso. E a gente vem se preparando muito forte, porque a gente sabe que tem uma temporada muito forte pela frente. E a gente quer chegar bem em todos os jogos, todos os campeonatos e chegar sempre para disputar título. Com todas as peças do elenco à disposição, o Fla ainda encara um amistoso contra o Orlando City no sábado às 3 da tarde. A expectativa é que o técnico Tite mantenha a base da escalação das 2 últimas partidas, buscando cada vez mais dar ao time a solidez que não foi vista na última temporada. Com certeza, eu acho que desde a chegada do Tite, a gente já se mostra um time mais solidez na parte defensiva. E agora no começo do ano a gente pôde mostrar isso nos 2 jogos. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, muito detalhe ali que a gente às vezes deixa de fazer na hora do calor do jogo. Mas com certeza esse tem sido um ponto forte das equipes que o Tite treina, e esse tem sido um ponto forte nosso também. A partida marca ainda a estreia da nova camisa 1 do clube, que foi vista pela primeira vez em um encontro do atacante Pedro com o astro da NBA, Donovan Mitchell. Com listras menores, a novidade já deve estar disponível nos próximos dias nas lojas do clube. Muito bem, Vene Casagrande. Alguma novidade em relação a esse time que está em Orlando? Em relação ao time que está em Orlando, nenhuma novidade, preparação continua. Acho que o Tite está aproveitando muito bem, alguns dias em período integral. Então acho que o Tite está sabendo aproveitar muito bem, melhorando a parte física dos atletas, que a gente vê que eles estão bem condicionados fisicamente falando. E tem esse amistoso diante do Orlando City, que eu acho que a estratégia do Flamengo é fazer a internacionalização da marca, e eu acho que nesse jogo, sim, essa internacionalização será feita. No jogo contra o Philadelphia Union, com todo respeito ao Flamengo, eu acho que nenhuma internacionalização foi feita, ninguém acompanhou de fato esse jogo, não era algo que chamava muita atenção. Mas contra o Orlando City eu tenho certeza que isso vai acontecer com uma maior frequência, digamos assim. Os torcedores com certeza vão acompanhar muito mais lá nos Estados Unidos. Eu sou da época, Dieguinho, que todo mundo ia pra Atibaia, por exemplo, lembra? deixa eu dar um exemplo. Quando eu fui a Orlando, a única vez que eu fui a Orlando, o Fluminense estava lá na ocasião. E assim, eu pude ver de perto como que é feito isso. Por exemplo, eles vão a lojas e vários torcedores, eu sei que lá tem muito brasileiro, mas também tem americano, obviamente. Claro. E várias pessoas falando, pedindo para tirar foto. Isso é bacana, cara, porque você vai a evento, vai a jogo de basquete. A gente pôde ver no VT o Pedro, por exemplo, indo a jogo de basquete. Eu acho que isso é bom, maravilhoso, desde que não atrapalhe a preparação física, que é a prioridade para qualquer time de futebol, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Muita gente brinca, o Flamengo está passeando, muito pelo contrário, está trabalhando e, por outro lado, está fazendo a famosa valorização da marca. Eu também acho ótimo. Você tem dinheiro para fazer uma viagem dessa com todo mundo, botar a família toda aí? Eu acho ótimo. O Vasco foi pro Uruguai e eu acho interessante sair do Brasil. Eu gosto, eu acho isso legal. Você gosta, Dieguinho? Eu sou da época que o pessoal ia pra Atibaia, lembra? Lembro. Então, Luxemburgo adorava. Tá com problema no meio da temporada. Vamos todo mundo pra Atibaia, lembra? Isso. Fazia um churrasquinho da rapaziada. Foi lá que o Ronaldinho Gaúcho caiu. Tem isso também, né? Falando em cair, o Felipe Baixo esteve lá no Futebolaço Podcast, ele conta uma história legal sobre Atibaia. Falava de como aquele grupo de 2011 era muito colado, né? E aí teve um dia um temporal absurdo, não dava pra treinar, os jogadores vão ficar no hotel nada. Desceram, começaram a dar mergulho nas poças d'água ali do campo. Então eu acho essa questão da intertemporada interessante. O Vasco ano passado teve nos Estados Unidos também, jogou a Florida Tour e agora foi pro Uruguai. Eu acho importante, antigamente, né, Vene, os times brasileiros faziam muitas excursões. Isso foi diminuindo, eu acho que o período estadual, bem no comecinho do ano, é o período propício para fazer isso mesmo. É verdade, o Big Boy está lembrando disso, ferrou a copinha. Outras coisas também andam ferrando a copinha. A verdade é que o próprio calendário brasileiro ele vai se ferrando, né? Ele vai se machucando. E sobra para os extremos, que são que é a copinha e o campeonato regional. E acaba que respinga, porque o campeonato fica todo embaralhado. É porque os times principais agora, eles têm usado as primeiras rodadas do estadual para botar o time sub-20 ou para dar um período maior para os jogadores se prepararem ou para fazer experimentos. Por exemplo, o Fluminense foi jogar o Mundial de Clubes, teve umas férias um pouco mais alongadas. Então botou um time alternativo. E quem acaba sofrendo? O time da Copinha, porque vários jogadores são pinçados dali para o time principal. Mas eu tenho um outro lado.
Por exemplo, o Flamengo, ele perdeu, entre aspas, 12 jogadores durante a Copinha, mas mesmo assim chegou à semifinal. Verdade. E por outro lado, teve a oportunidade de outros jogadores se apresentarem ao futebol brasileiro e serem vistos pelos torcedores. Eu acho que aí depende. Depende do ponto de vista. Mas Como o assim? Flamengo tem uma base super forte, né? Não, Vene? tudo bem, mas o Vasco também tem, o Fluminense tem muito, o Botafogo também tem. É você saber aproveitar como que eu posso dizer, essa perda de jogadores. Você saber aproveitar, e o Flamengo soube aproveitar. Tanto é que chegou à semifinal. E eu até brinco aqui, é verdade, o time sub-17 jogou melhor que o time principal na Copinha, jogava melhor. Então, assim, depende do ponto de vista, eu não vejo nenhum problema. E cabe até reflexão, né, Vene? Porque, por exemplo, o que vale mais? Esses meninos jogarem a Copinha com os jogadores da idade dele ou ganharem rodagem contra equipes profissionais no Campeonato Carioca. O Leandrinho foi super bem no estadual, renovou o contrato até janeiro de 27 e vai jogar hoje. No É lugar do porque Piton. hoje a Eu gente acho tem ótima essa o questão Campeonato do estadual. Brasileiro Sub-20, que, entre aspas, substitui a Copinha como a principal competição da categoria de base. E Tem esse acaba outro que a lado vida as coisas vão se ajustando, como tudo, né, Vene? E o Flamengo tá com essa camisa nova. A gente chegou a mostrar no VT, mas a gente tem imagem dela aí. Eu não vou te perguntar, Dieguinho, se você gostou, tá? Vou tirar desse papo. Mas vou perguntar pro homem. Ô, Vene Casagrande, você gostou da camisa nova? Olha- As listras são mais finas, é isso? Eu, assim, não amei nem odiei. Vou ser bem sincero, eu vi muita gente repercutindo de maneira negativa em rede social, mas eu prefiro ver primeiro com a Arrascaeta, aí depois eu dou minha opinião. Antes era o Diego Ribas, mas não tem mais. Agora é o Arrascaeta. O Dieguinho não sabe, mas o Vene, ele tem um amor platônico pelo Arrascaeta. Mas a gente fala, o cara é casado, para com isso. E ele continua, ele insiste. Lá ele, mano. Não, sobre a foto ali, eu achei mais bonita a camisa do Cleveland Cavaliers, com certeza. Ah, eu imagino. Ô, Vene Casagrande, eu te perguntei sobre... tem alguma novidade em relação ao time que está em Orlando? Não. Mas eu quero saber se você tem novidade em relação ao time que joga no sábado pelo Carioca. Temos novidades. O Thiago Maia, que estava, entre aspas, treinando separado, não viajou para Orlando por conta de uma negociação com o Internacional. A negociação até o momento não foi concretizada, muito por causa do Flamengo. O Flamengo vem dificultando bastante. E eu já dei minha opinião aqui, acho certo. Ninguém facilita no futebol brasileiro para o Flamengo. Acho que o Flamengo não tem que facilitar, sobretudo com o Internacional, que vai ser um rival direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o jogador, ele foi comunicado que provavelmente será relacionado para o jogo do final de semana pelo Campeonato Carioca. Então, tá certo. Ele tem contrato com o Flamengo, a negociação não avançou, o Internacional não chegou aos valores que o Flamengo pediu, de 5 milhões de euros pelos 50%, muito pelo contrário, ofereceu 3 milhões mais 800 mil em metas, o Flamengo até o momento não aceitou e pelo visto não vai aceitar, e o jogador ele tem que ficar à disposição do técnico Mário Jorge para esse duelo aí, se eu não me engano, com a Portuguesa. A profissionalização tá tanta no futebol, Dieguinho, que a gente vê cada vez mais dificuldades em negociações. E às vezes até canos, né? Mas muito mais, porque no meio tem pessoas também que não cumprem com palavra e tudo mais. Mas no todo da conversa, a gente vê uma profissionalização tão grande que a gente vê negociações que às vezes ficam lentas até, porque todo mundo quer ganhar, quer se dar bem. E é do jogo, né? Verdade. Não, falando em lentidão, a gente pode começar a falar do Vasco, porque lá